Nós estamos no nosso culto hoje, pela manhã. Um culto profético, né, irmão? Eu creio que em pouco tempo nós vamos ter esse culto, né, pela manhã, todos os domingos, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é lugares perigosos. Quem aqui já andou num lugar perigoso, irmão? Meu Deus, né? Eu trabalho com vendas, né, irmão? E trabalho com fábrica. E tem fábrica, irmão, que você vai em lugares perigosos, né? Bem perigosos mesmo. Esses dias a gente comprou umas portas ali na promoção. E aí eu mandei o Tobias ir lá comprar a porta, né? E aí eu disse para ele, né? Ele não comprou a porta, eu paguei o resgate para tirar ele de lá. E aí ele foi resgatado, né? Glória a Deus. E nada de mal o aconteceu. Mas existem lugares perigosos, né? Que nós precisamos ter muito cuidado. E é o tema da mensagem de hoje. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, no versículo 4, diz assim, ó: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Então a Bíblia, ela nos ensina que Deus estabeleceu seus filhos em um lugar espiritual. Deus, ele nos colocou em um lugar de segurança. Deus nos deu a direção para vivermos dentro de um lugar do qual nós temos a proteção divina. Porém, no entanto, todavia, muitas vezes, algumas pessoas decidem andar por lugares perigosos, né? Então, a palavra lugar, no texto original, né, aí no hebraico, é Macom, região onde permanecer, posição estabelecida. Esse é o lugar que nós precisamos ficar, numa posição estabelecida por Deus. Então, qual é o nosso lugar? Qual é o lugar do cristão? Em que região espiritual Deus nos chamou para permanecer? Você já pensou nisso? Está lá em Efésios capítulo 2 a resposta. No versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, onde é o lugar que eu devo estar? Em Cristo Jesus. Diga assim: eu creio que este é o meu lugar. Então, Cristo, por meio da sua obra redentora, da qual há pouco tempo nós celebramos aqui, a ceia do Senhor, ele nos colocou nesses lugares celestiais. Então, este é o nosso lugar. Amém? Amém ou não amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: eu creio que você já escovou os dentes, né? Em nome de Jesus. Você não vai matar ninguém. Diga assim: este é o seu lugar, em Cristo Jesus. E esse é o nosso lugar. Então, que lugar é esse? É o lugar onde nós temos autoridade sobre o pecado. Amém? Esse é o nosso lugar. Nós temos autoridade sobre o pecado. Qual é o outro lugar? Nós temos vitória sobre Satanás. Eu vou repetir: nós já temos vitória sobre Satanás. Tem muito crente que tem muito medo do diabo, irmão. Tem muito crente que ele dá muito poder ao inimigo das nossas almas. Tem muito crente que, quando fala no diabo, se arrepia todinho. E você sabe que lá no final, quando você lê Apocalipse, que o inimigo vai ficar ali aprisionado 1000 anos, e aí depois o Senhor solta. E quem é que vai vir derrotar Satanás? É
Anjo é uma turma de anjo. O que vai vir? São milhares de anjos de guerra, de fogo, sim ou não? Não, a Bíblia diz que um anjo vai vir e vai derrotar. Acabou. Um anjo, gente. Quem está entendendo? Então não vai dar crédito a quem não merece crédito. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Então qual é o lugar que eu tenho que estar, pastor? Comunhão com Deus. Qual é o lugar que eu tenho que estar? Segurança espiritual. Qual é o meu lugar? Identidade em Cristo. Eu preciso saber realmente quem eu sou em Cristo Jesus. Então, com tudo isso, né? Satanás, que ele é o pai da mentira. Agora isso aí ele merece, tá? Esse elogio ele merece. Ele é o pai da mentira. Satanás, ele é um enganador. Ele é mestre do engano, na verdade. Ele trabalha intensamente, sabe para quê? Para remover eu e você deste lugar seguro, deste lugar que o Senhor nos colocou. Então, o que nós precisamos entender de verdade, né? Quando nós abandonamos o lugar que Cristo nos colocou, né, nós estamos ficando vulneráveis às mentiras e ao engano de Satanás. É isso que nós precisamos entender. Então, todo lugar perigoso, ele tem uma porta de saída. Olha como está aí no telão. Todo lugar perigoso tem uma porta de saída. E essa porta sempre conduz à obediência a Deus. Por mais que alguém tenha entrado em um lugar do qual o Senhor não está, este lugar existe uma porta de saída. Então hoje nós vamos fazer um exame espiritual de alguns lugares perigosos. Primeiro, o lugar da ingratidão. Ô coisa terrível é alguém ingrato. Sim ou não? Meu Deus do céu, é horrível. É terrível. E este lugar é uma prisão de Satanás. Lá em Lucas, no capítulo 17, diz assim, no versículo 17 ao 18. Então Jesus respondeu e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. No livro Caçadores de Deus, é interessante isso, irmão, porque eles falam muito sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na igreja, né, compartilhado com vocês. Não é a questão de nós estarmos no prédio que vai nos fazer ser mais ou menos cristão. Não é porque a gente está aqui congregando junto com a igreja que nós vamos ser a igreja. Não é porque eu frequento um culto, não é porque eu sei algum linguajar cristão dos crentes que isso vai me tornar um cristão genuíno. Não. Eu preciso ser grato. Diga assim, gratidão. Gratidão, irmão. Nós precisamos entender isso em todas as áreas da nossa vida. Quando Lucas, ele retrata essa cura, eu acredito que você já leu, eram 10 leprosos que chegaram para Jesus e pediram para ser curados. Jesus, ele fala que os 10 leprosos vão lá no sacerdote se mostrar para eles. E quando eles estão indo, antes de chegar lá, eles já estão o quê? Curados. Gente do céu. Esse povo ficou feliz, dançou, pulou, festejou, cantou, vira família, né? Porém, desses 10, 9 eram judeus. Vamos colocar para a nossa realidade? 9 era crente, um não. E esse um que não era, quando ele viu que estava curado, ele voltou para dar glória a Deus. Eu sei que eu não tinha cura. Eu sei que o meu lugar era perdição. Eu sei que a morte era certa. Se nós tirarmos a cura física e colocarmos aqui a cura espiritual, qual era o nosso destino espiritual, queridos? Tenha medo não, é real isso, gente. Qual era o nosso destino?
Era o inferno, era ou não era? A Bíblia fala isso, irmão. O nosso destino, a Bíblia diz, nós éramos inimigos de Deus. E aí Jesus, ele tirou nossa lepra, curou nosso pecado. Né? E aí, até hoje, glória a Deus, você está aqui, eu creio. Você é muito grato a Deus por isso. Então, a ingratidão é um dos lugares mais perigosos da vida espiritual. Ela faz com que o coração esqueça as misericórdias de Deus. Alguém ingrato esquece de um dia onde foi que Deus te tirou. Alguém ingrato, com o passar do tempo, ele não lembra mais quem ele era. Lá no passado, ele se vê hoje, acostumou com o hoje, e ele quer um amanhã que ele não está buscando para viver. Então, quem perde a memória dos feitos de Deus, também perde a sensibilidade de reconhecer a sua presença. Perde a sensibilidade. Nós temos aqui participado de cultos tão tremendos, né? Deus tem feito tantas coisas maravilhosas. Quando é a vigília de Sabiaguaba? Hã? Gente, dia 24, nós já estamos tentando ver aí um ônibus para um preço muito acessível, que é para todo mundo ir, para a gente ficar lá adorando ao Senhor. Ah, pastor, mas é porque é em Fortaleza, nós vamos arrumar um ônibus. Ah, pastor, mas é porque eu durmo de noite, você e todo mundo, né? Só não o morcego que não dorme de noite. Né? Ah, pastor, é porque agora... Rapaz, você lembra? Tomara que não, né, irmão? Mas se você era do cangaço igual eu era, você lembra as noites que a gente passava acordado, bebendo cachaça, dando nó cego, e no outro dia ainda se vangloriava, viu? Virei foi à noite. Era ou não era? Era não, porque você é muito santo, era só eu que fazia isso que mantê-lo, né? Ainda se vangloriava, liso, arrependido por dentro, mas mentindo por fora. Assumindo ali algo que não fazia. E para Jesus é tão difícil, né, irmão? Mas eu creio que nós vamos levar aí umas 100 pessoas. Quem crê comigo, irmão? Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer isso, coração grato, irmão. Então foi isso que aconteceu em vários lugares aí, irmãos. Lá na palavra de Deus, né? Quando o povo saiu do deserto, com pouco tempo já estava reclamando, murmurando, e não foram para lugar nenhum. Quantos relacionamentos não se acabam por conta de ingratidão, irmão? Quem conhece aqui filho ingrato, que o pai faz tudo e quando finaliza, o filho ainda quer botar o pai no asilo, ingratidão, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não? E às vezes o que quer fazer isso, às vezes é o que mais puxou do pobre do pai e da mãe. Mas tem muito pai e mãe ingrato também. Que o filho dá o gás, faz o melhor, ajuda, e ele nunca reconhece. O que acontece muitas vezes? Quebra relacionamento. Quantos casais existem ingratidão um para com o outro? O cara está lá se esforçando, trabalhando, sabe, trazendo pão para dentro de casa, às vezes não sabe como se comportar, como falar, e a mulher, isso é um desnaturado. Alguém que não me ajuda, e o cara está lá dando o melhor dele. Às vezes falta sabedoria, falta, mas está dando o melhor. Às vezes é o inverso, está lá a mulher dentro de casa, você vê o que os meninos mais falam? A mãe trabalha, mãe, mas estamos contigo, né? Nós vamos sujar cada vez mais. E ele me colocou no meio, você viu? Sem falar ali comigo. Conta comigo, conta com meu pai e tal. Né? E o Israel ia falar, ó, gente, se eu botar aqui os vídeos de Israel, todo mundo ri, né? Foi 12 vídeos gravados para poder dar certo. Né? E ele também ia falar quase a mesma coisa. Por quê? Porque vê o sacrifício da mãe, né? Todo dia a mesma coisa, gente. Todo dia. Ela varre casa, passa pano, lava a louça, faz comida, faz comida, faz comida, faz comida, faz comida. Rapaz do céu, esses meninos estão crescendo, meu Jesus. Eu disse lá em casa, não tem que botar ordem no negócio, meu irmão. Come demais. Né? Então, mas a mãe está lá, ó. E às vezes nós que trabalhamos fora e a mãe trabalha em casa, às vezes a gente tem que ter cuidado, irmão, porque você não enxerga. Né? E aí acaba sendo o quê? Ingrato. Ah, a mulher está chateada. Claro que ela está chateada, né, irmão? Porque é o dia todinho a mesma coisa, meu irmão. E é uma coisa que é igual, meu irmão. Não tem como lavar a louça de cabeça para baixo, irmão.
Não tem como comprar uma pistolinha e ficar atirando com água nas louças, tem que passar por dentro o negócio. Ainda tem um esquema que não pode lavar um antes, porque passa o cheiro para o outro. É todo um processo, irmão. E aquilo não muda, no outro dia é igual, parece um déjà vu. A pessoa sai, deita, a volta, o quê? A pia já está cheia de louça de novo, né? Quem está entendendo? De vez em quando, irmão, é legal você falar, você dar um obrigado, né? Eu estou me colocando também no meio, tá, gente? Estou me colocando, eu sou o primeiro, né? Eu quero dizer obrigado, viu, meu amor? Pelo seu serviço tão precioso para com a nossa família. Você que é casado, diga obrigado para a sua esposa, para mim ficar sozinho aqui, viu? Então os 10 leprosos foram curados, irmão. Mas só voltou quantos? Quantos? O que é mais fácil, ser ingrato ou grato? Ingrato, irmão. Ser ingrato é muito mais fácil do que ser grato. Mas você é um filho, uma filha de Deus, já está no seu DNA a gratidão, amém? Glória a Deus. Então a cura, ela mudou a circunstância física daqueles leprosos. Mas somente o que foi grato teve o seu coração transformado. É a gratidão que transforma o coração, irmão. Não é a ingratidão. 1 Tessalonicenses diz assim, ó, lá no capítulo 5, no versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então Paulo, ele não pede para você agradecer por tudo. Ele pede que em tudo, em qualquer situação que você possa estar vivendo, agradeça, irmão. Eu contei para você aqui, né, tantas coisas que a gente ia fazer aqui para o aniversário da minha digníssima, meu irmão. Nada funcionou, né? Mas assim, por tudo dai graça, irmão. Não chatear com esse negócio, não. O mais importante somos nós que aqui estamos. Então, mesmo quando nós não entendemos o processo de Deus, nós podemos confiar em seu caráter. Amém? Nunca, irmão, nunca você pode sair do lugar da gratidão. Nunca. Não deixe o comodismo, não deixe a rotina, não deixe o dia a dia te roubar do lugar da gratidão. Lembre-se diariamente das bênçãos já recebidas. É por isso que, de vez em quando, você me ouvir contando a mesma coisa que Deus já fez na minha vida. Pastor, você vai contar a mesma coisa? Eu vou contar a mesma coisa, porque Ele fez foi comigo. Eu tenho que dar glória a Deus, irmão, pelo que Ele já fez na minha casa, na minha família. E da mesma forma, você não se acostume. Fale o que Deus já fez na sua vida. Testemunhe. Você é o milagre de Deus, amém? Glória a Deus. Então, quem cultiva a gratidão enxerga milagres, onde outros apenas veem rotina. Quem enxerga a gratidão, né? Quem cultiva a gratidão, ele enxerga milagres, onde para alguns é apenas rotina. Chega na célula, chega no live, a pessoa fala: o que você quer falar da sua bênção da semana? E aí eu vejo algumas pessoas falando: olha, eu quero agradecer porque eu vou trabalhar todos os dias de moto e para a honra e glória de Jesus eu vou e volto e não aconteceu nenhum acidente comigo. Gente, é gratidão. Quantos acidentes de moto você vê, você que dirige muito, todos os dias indo para Fortaleza? Nem estou colocando para longe não, irmão. Quantos acidentes você vê? Fora os loucos, né? Que nem andar de moto sabe. Eu quero até chamar a sua atenção aqui, aproveitar. Você que anda de moto, eu creio que você, como cristão, né? Você anda dentro dos padrões da lei, né? Habilitado, de capacete, não anda por dentro dos canteiros. Amém ou não amém? Eu creio nisso, irmão. E eu quero lhe dizer uma coisa: você que acha que é muito bom em andar de moto, você não morreu ainda porque nós freamos. Que andamos de carro, tá? De verdade.
Às vezes você tá o cara, aí ele acha que ele andou rápido. Não, fui eu que freiei o carro para não matar. Então você não é bom, você não é rápido, apenas alguém freia para você não morrer. Então você como cristão, de verdade, eu creio que aqui não tem, mas você pode falar isso com alguém, irmão. Oriente a pessoa, né? O retorno é com 100 metros. Não gasta 50 centavos de gasolina. Mas o cara bota a moto aqui e entra. Isso é muito feio, irmão. É muito feio. Para quem não é cristão, que não conhece a Jesus. Imagina para um cristão, né? Então eu creio mesmo que aqui ninguém faz isso. Eu estou falando isso aqui para você orientar outras pessoas. Amém? Meu Deus. Segundo lugar, fechando parênteses aqui das motos, né? O lugar da insatisfação. A insatisfação é um dos lugares mais perigosos para a alma, porque faz o coração perder a capacidade de enxergar a bondade de Deus. A pessoa deixa de celebrar o que já recebeu e passa a viver escrava daquilo que ainda não possui. Alguém satisfeito, irmão. O que é alguém satisfeito, pastor? Vamos dar um exemplo bem simples, né? Alguém que tem um celularzinho normal, né? Um smartphone, Androidzinho, funciona tudo, tem o WhatsApp, tem o Instagram, pega lá os streams, mas ele não é satisfeito, ele vive reclamando. Isso lá presta. Eu queria um iPhone. Né? Eu creio que aqui não tem ninguém assim também, amém? Nada contra o iPhone, irmão. Se você puder comprar, glória a Deus. Mas não é porque eu não posso comprar um iPhone que eu vou viver insatisfeito com o meu Samsungzinho, com o meu Motorola, com o meu sei lá o quê. Né? Então nós precisamos andar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, nos confiou. Tem gente que vivia de aluguel, irmão. Sendo quase despejado muitas vezes. Aí consegue comprar uma casa dessas financiada. É a melhor coisa? Eu não vou dizer que talvez que seja a melhor coisa do mundo. Ah, é porque a torneira quebrou, porque está caindo reboco. Não, mas é seu. Aí a pessoa compra, rapaz, você vê a pessoa só reclama. Ah, porque essa casa não presta. Ah, porque a torneira quebrou. Ah, porque está pegando fogo. Eu não sei onde é que é frio aqui no Ceará, irmão. Eu ando de Juazeiro até Tianguá. Até no Tianguá, às vezes, é quente, irmão. Você está lá, um dia Deus estava lá, eu até brinquei com a menina do hotel. E como é que não era para ser frio, não, que é serra? Rapaz, esse período agora está de estiagem. Se na serra está quente, meu irmão, você imagina aqui o negócio como é. Seja grato pelo que Deus te deu. Se é uma moto, glória a Deus pela minha motinha, pela minha moto, glória a Deus pelo meu carro, glória a Deus. E Deus vai te abençoar. A insatisfação não nasce da falta de recursos, mas da falta de contentamento, irmãos. Isso aqui é muito forte, olha. Não é porque você não tem recurso, é porque você não está contente. Lá em Números, capítulo 11, do 4 ao 6, você vai ver os hebreus, quando eles saem do Egito, eles começam a reclamar. Algumas versões dizem que eles reclamam porque não comem mais do tempero do Egito. Não tem mais peixe, não tem mais carne. Nos dias de festa, eles comiam algo diferente. E hoje só tem esse maná. Sabe o que eles estão dizendo? Só para você entender. Presta atenção aqui, cristão. O que eles estão dizendo? Quando eu era do mundão, eu pegava o meu salário, nem que fosse um dia, eu papocava todinho, comia picanha, bebia, fazia tudo. Agora que eu sou crente, Deus entrou na minha vida, eu tenho um entendimento que eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer uma reserva, eu preciso ser responsável pela minha família. Então, de vez em quando eu preciso, Deus faz um milagre. Hoje eu estou vivendo a dependência de Deus. Só que ele esqueceu que os outros 28 dias era uma peleja, comprando fiado, não pagava. Ele não lembra de nada disso. Esquece de tudo, irmão. Porque o lugar da insatisfação toma conta de tudo.
Hoje ele tem uma vida muito mais estabilizada, uma família muito mais feliz, mas Satanás tenta roubar isso, os faz esquecer. Por quê? Porque neste lugar, qualquer pessoa é uma presa fácil para o maligno, muito fácil mesmo para o maligno. Então eles preferem lembrar muitas vezes do que vivia aprisionado lá com o diabo do que com Jesus. Eu vi um pastor num podcast, ele falou assim, alguém chegou para ele e falou assim, olha, eu estou percebendo que os crentes, é muito ruim a vida dos crentes. Por quê? Porque os crentes não podem beber. Os crentes, ele não pode ter 4, 5, 6 mulheres. O crente, ele não pode usar droga. O crente não pode farrear. Aí começou a falar. Aí o cara, rapaz, eu acho que você está enganado. Como assim? O crente pode beber? Ele pode. O crente pode. Só que nós decidimos não fazer, porque nós somos livres. Aí o cara, como assim? Aí ele perguntou, você fuma? Ele disse, fumo. Fica 1 mês sem fumar. Eu não aguento. Eu não aguento ficar 1 mês sem fumar. Olha, 3, 4 horas, eu estou todo me tremendo. Você bebe? Bebo. Fica 6 meses sem beber? Não aguento. Eu bebo pelo menos uma cervejinha quase todo dia. E no final de semana, ó, eu encalco o botão. E aí ele começou a falar. Você consegue ficar sem prostituir? Não. Aí ele falou, pastor, para ele. Ele falou, pastor, eu estou começando a observar que o escravo sou eu mesmo, viu? Porque vocês podem, mas não fazem. Nós fazemos, mas não conseguimos parar de fazer. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender isso, irmão, de verdade, no nosso coração. A insatisfação produz comparações destrutivas, irmão. O insatisfeito, ele tem uma grande probabilidade de ser invejoso. Porque o insatisfeito, ele sempre vai estar comparando a vida dele com a vida do outro. Cuidado com a insatisfação. A insatisfação, ela gera decisões precipitadas, irmão. Decisões de fuga. Quantas pessoas, muitas vezes, não estão dentro do ministério e sai, não está congregando fielmente na igreja, sai, porque está insatisfeito. Ah, não vou para essa igreja mais não, porque mudou a hora do jogo, do culto por causa do jogo. Ah, não vou para essa igreja mais não, porque o culto é na hora do jogo. Ah, não vou... Gente, a pessoa sempre está insatisfeita, sempre está reclamando. E aí sai, foge. Quantas pessoas você não conhece que saiu de ministérios, irmãos? E nada deu certo, não aconteceu, não fluiu. Saiu de igreja, de emprego. Quantas pessoas ficaram desempregadas e sofreram, meu Deus do céu, né? Por conta de decisões precipitadas. Quando alguém, muitas vezes, chegar para você e falando dessas insatisfações, eu vou sair, não quero. A minha pergunta para você é, quando a pessoa vai entrar numa empresa, ela diz assim, ó, rapaz, Deus me abençoou. Foi propósito de Deus. Aí de uma hora para outra, com 1 ano ou menos, tenho que sair dessa empresa. Então Deus mudou o propósito? Deus mudou o sonho que Ele tinha para você? Olha, eu vou romper na igreja que eu congrego. Não, essa igreja não é... Que voz, né? Muitas pessoas têm ouvido, né? O que é mais importante? Antes de mudar de lugar, pergunte se Deus mudou o seu propósito. Pergunte isso. Um coração insatisfeito torna-se terreno fértil para o pecado. Que Deus nos ajude, que sermos como Paulo. Olha aqui que fala em Filipenses 4, no versículo 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, irmão. Contentamento. Quem aprende a agradecer pelo presente, prepara-se para receber o futuro de Deus. Terceiro lugar, muito perigoso, o lugar do endividamento.
Meu Deus. E quando eu for falar isso aqui, gente, eu não estou falando isso aqui para pessoas que tiveram alguma situação na sua vida. Tem pessoas que estão endividadas porque foram acometidas de alguma doença, de alguma enfermidade. E a pessoa sabe, irmão, quem tem alguém doente em casa, na família, não tem dinheiro que chegue, né? Então entra no cartão, não tem como pagar. E realmente é triste, né? Ou alguma outra coisa, muitas vezes. Esse endividamento que nós estamos falando aqui agora, tá? É para aquelas pessoas que são compulsivas em comprar. Compra sabendo que não tem dinheiro para pagar. O que fala aqui em Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A palavra também nos lembra que o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Lá em Ageu 2,8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Uma crise financeira pode atingir qualquer pessoa, irmão. Permanecer nela por falta de sabedoria é uma escolha que Deus deseja transformar. Deus não condena quem caiu em dificuldades. Ele estende a mão para levantar-se, restaurar e ensinar um novo caminho. Você sabe que na nossa EMP nós temos um curso que fala sobre finança, né? Mordomia e finança. Então o problema, até você que é descontrolado, Deus é contigo, irmão. Na hora que você decidir mudar de vida, Deus vai te ajudar. Na hora que você começar a olhar para o que Deus confiou na sua mão de uma forma diferente, né? Já viu aquela história, né? Ah, está podendo comprar? Não, mas eu mereço. E aí vai lá e compra e não paga. Mas eu creio que você merece. Mas para tudo há um tempo. Olha para a pessoa do seu lado, estou sentindo um clima muito pesado aqui agora. Diga assim, para tudo há um tempo. Há tempo de comprar. E há tempo de pagar. Então, se planeje antes de agir. Amém, queridos? Quem está entendendo? Amém? Isso aqui não é uma chamada não, viu, irmão? Isso aqui é um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Que é muito ruim a pessoa andar endividado, né? É muito ruim você comprar e não pagar. Então, antes de assumir uma compra, faça uma análise, né? A gente pode pagar. Tem homem e mulher, eu creio que aqui não tem, em nome de Jesus. Mas tem marido e esposa que o dinheiro é separado, irmão. Aqui é o meu e aí é o teu. Pronto, já começou o diabo ali mesmo na vida. E eu já conheci cristãos assim, irmão. Tu sabe quanto é? Não, sei não. Não sei não. Uma vez eu perguntei para a esposa, mas por que ele não sabe? Porque se ele souber, ele vai querer gastar o meu. Eu digo, está errado, não está? Então, o casamento, irmão, os dois se tornam um só. Aleluia. Lá em Lucas fala sobre isso, né? Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir. Evite gastos impulsivos, querido. Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O sábio guarda e administra, o tolo desperdiça, irmão. O tolo, ele come a semente. Deixa eu abrir aqui um parênteses e eu vou fechar já. O tolo, ele come a semente, irmão. Pastor, o que é a semente? Nós colocamos aqui para você há pouco tempo. A nossa igreja está em obra, irmãos. Nós estamos construindo. Eu formatei meu computador, tinha salvado tudo bonitinho para me fazer uma apresentação para vocês domingo passado.
E aí o computador deu problema, e aí formatou e eu perdi o que eu salvei. Mas eu vou fazer de novo, eu creio que no próximo domingo eu vou estar mostrando para vocês. E a nossa igreja está em obra, e eu tenho compartilhado isso aqui com vocês, o desejo que Deus colocou no meu coração de nós atingirmos não só o kids da igreja, mas de nós fazermos algo para a comunidade. E nós temos aqui, em nome de Jesus, salas onde nós vamos estar ensinando as crianças mais necessitadas, ensinando tarefa, vamos dar uma refeição, tanto pela manhã como pela tarde. Eu acho lindo quando eu chego lá na sede e eu vejo o Projeto Melve, as crianças brincando, os pais indo pegar. Meu Deus, eu acho aquilo fantástico. Nós também vamos ter aqui, eu tenho declarado que nós vamos ser a igreja da maior assistência social aqui de Horizonte, porque eu acredito que nós vamos servir de espelho para muitas outras igrejas também estarem fazendo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu estou muito feliz com isso. Eu não estou triste não, do que eu vou falar, tá? Escute o que eu vou lhe falar. Nós temos uma igreja de quase 400 pessoas, junto com as crianças, tá? Em frequência, 350, 360. E eu coloquei tudo lá, que era o meu Pix, tem o seu nome, todo mundo tal. Você sabe quantas pessoas ofertaram até hoje, gente? 29 pessoas ofertaram para essa obra. 29 ofertas nós tivemos até hoje para a obra. 29. E nós já fizemos tanta coisa, gente, tá? Eu não estou reclamando não, tá? Preste atenção. Eu não estou dizendo que você é miserável também, não. E nós já fizemos tanta coisa. Porque quem tem ofertado, desses 29, muitas vezes não tem nem ofertado só uma vez. Ela oferta, vai lá e oferta de novo, e vai lá e oferta de novo. E assim, quantos testemunhos essas pessoas têm falado. Eu falei para vocês que eu ia colocar aqui algumas delas para falar. E Deus falou no meu coração, não chama. Não chama. Eu tinha até falado com ele, você vai falar lá no domingo. E Deus diz, não chama. E aí eu obedeço, né? Mas eu fico imaginando, gente, se com 29 pessoas que ofertaram até agora, nós já fizemos tanta coisa. Imagina se Deus tocar no seu coração. E eu não estou falando isso aqui para você ficar constrangido, eu vou ofertar porque eu não... Não, não estou falando isso não, irmão. Eu já falei aqui no nosso Tadel, não sei se eu já falei no culto, eu sei que vai ser concluído. Eu não tenho nem dúvida que vai ser concluído. Eu não tenho dúvida, irmão. Não tenho dúvida. Se com 29 pessoas a gente já fez tudo isso, irmão, imagina começar a mexer aí com tantos de vocês. Mas aqui vai entrar a questão da semente. Quantos talvez Deus já não tocou? Cara, investe na obra. E a pessoa vai lá e come a semente. O que é comer a semente? É eu dar direção a algo que Deus me orientou para algo que Ele não orientou. Achar que Ele não vai suprir. Se eu confio em Deus, irmão, Ele vai suprir. Ele vai suprir, irmão. De verdade mesmo, Ele vai suprir. E eu não falo isso, quem me conhece sabe muito bem disso, quem está comigo, quem anda comigo. Eu sou até meio chato, né? Com esse negócio de oferta, das coisas para o Senhor. Né? Eu não faço de qualquer jeito, eu não quero de qualquer jeito, eu não quero doação de qualquer jeito, né? Realmente tem que ser de coração mesmo. Mas tem muita gente que não prospera financeiramente porque a pessoa não entende essa revelação. Irmão, você acha que eu quero o seu dinheiro para quê, irmão? Você acha que Deus quer o seu dinheiro? Não faz sentido, queridos, de verdade. Sabe? E eu estou falando aqui da nossa obra, que eu não estou nem querendo falar de dízimos e ofertas, né? Tem pessoa que tem muita dificuldade em ser fiel em dízimo. Dá um mês, falha 3. Dá outro, falha 6. Nunca é fiel, nunca... E aí você vai ver a vida da pessoa, é sempre assim, ó. Altos e baixos. Porque, rapaz, se eu não consigo ser fiel, nem no pouco, irmão, no material. Eu ouvi um irmão me falando, eu achei tão bonito, né? Eu falei isso aqui
um irmão recebeu um negócio tão legal, né? E o dízimo ia ser bem alto dele. E ele estava naquela luta espiritual. Dou ou não dou, dou ou não dou, dou ou não dou. E eu falei isso aqui numa pregação. Rapaz, se você não é fiel nem no material, meu irmão, nem no dinheiro você consegue ser fiel, como é que você vai ser fiel no espiritual? Você acha que vale muito mais para Deus do que uma vida ou o seu dízimo? O que você acha? Uma vida, sim ou não? Mas como é que eu vou cuidar de vida se eu não sou fiel nem no dinheiro, que é só fazer um pix? E aí a pessoa falou assim, rapaz, é verdade. E aí ele foi lá e dizimou. Ele contou isso. E ele deu uma oferta também para a obra, né? Eu sei porque da oferta, depois o explorador dele falou que ele tinha a questão do dízimo, né? E ele disse, pastor, no outro dia, ele ganhou. Ele é empresário, né? Tem um negocinho dele. Pastor, ele ganhou mais do que ele dizimou. De uma lapada só, do negócio que ele fez. Por que isso, irmão? E eu não falo isso aqui para você, eu vou dar para receber. Não faço isso não, viu, querido? Em nome de Jesus. Porque nós precisamos entender isso, irmão. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro para quê? A sua fidelidade é para você andar no lugar de segurança em Cristo Jesus. Amém? Então, pague o que deve, irmão. Fechando aqui o parênteses. Honre os compromissos. Deu a palavra, cumpra. Seja homem, meu irmão. Cheio de gente mentiroso. Não tem mentira branca, não. Toda mentira é do inferno, irmão. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Não é só a mim. Não, para com esse negócio. É problema de caráter. Se fizer acordo, cumpra. Em nome de Jesus. Provérbios 22, 1. Melhor é o bom nome do que muitas riquezas. Vou repetir. Melhor é o bom nome do que muitas riquezas. Romanos 13, 8. Só a parte A. A ninguém deveis coisa alguma, irmão. Não devo nada para ninguém, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 4. Tem um lugar perigoso. Qual é? O lugar das más companhias. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons. Quem é que você tem andado em nome de Jesus, meu irmão? Com quem é que você tem andado? Quem é? Quem é a pessoa que você tem compartilhado a mesa? A pessoa que você anda, ela te leva para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Você quer que eu fique assim, impressionado muitas vezes? Tem muito cristão que não tem amizade com ninguém da igreja. E o pior, não traz ninguém de fora, porque o problema não é você ter amizade de fora. É o de fora te levar para longe. Tem que ser o contrário, irmão. É você que traz a pessoa a Cristo Jesus. Qual é a roda que você tem assentado? O que você tem ganhado com isso? Você tem que fazer esse autoexame. Você está com 5 anos com aquela mesma amizade, aquele mesmo povo. O que te fez crescer andando com essa pessoa? Pastor, mas isso não como é que fala, Jesus? Não desigualdade, não. Preconceito? Não, irmão. O nome disso é inteligência. Se eu estou andando com uma turma, 5 anos andando com esse povo aqui, nunca me fizeram ler um livro, nunca me motivaram a ser uma pessoa melhor, a tratar melhor a minha esposa, a ajudar com meus filhos. Nunca tive um aprendizado financeiro, muito pelo contrário. Às vezes eu até tento, mas acaba sendo abafado por eles. O que eu quero ver com esse povo? Se não trazer esse pessoal para Jesus. Quem está entendendo? E eu vou ser mais forte agora, segura na cadeira aí. Porque a gente fala do povo lá fora, né? E aqui dentro? Quem você anda te faz ser melhor, normal, ou te bota para baixo?
O que mudou na sua vida com as amizades? Quer que eu seja bem transparente com você? Tem pastor amigo meu que eu tive que dar uma dura. Pastores amigos meus, não os que a gente acaba conhecendo muita gente. Toda vez que você ia falar com o cara, rapaz, mas é difícil e tal. Se é todo motivado, vamos crescer, vamos para o terceiro culto, e Deus é comigo, e tal, e pá. Aí o cara, rapaz, a vida eclesiástica não é fácil. As ovelhas mordem o calcanhar. Olha, a traição. Rapaz, é pior do que o Valdomiro para ser perseguido, irmão. Era tudo do problema, tudo da dificuldade. Eu saía de lá, né, igual a esponja, né, a esponja cheia, né, a esponja molhada e a esponja seca, né? Já viu a esponja molhada, a esponja seca, a história, né? Nós precisamos ser o quê? A esponja molhada, porque a esponja molhada, você pega uma esponja cheia de água, você coloca aqui, irmão, você não precisa fazer nada, você bota só aqui em cima. O que acontece? Começa a escorrer água, irmão. Quem está cheio de Jesus, onde ele é colocado, por mais que ele não queira, ele fica quietinho, começa a exalar a água da purificação, o poder, a graça, o perfume de Cristo. Mas o esponja seca, quem já viu aquela esponja que fica no sol, aquela coisa que fica assim, ó, enquirqueada, seca, dura, assim, ó. Aí você está cheio, molhado, aí você pega aquele troço seco, aí bota em cima ou perto da outra, ela chupa a sua água e você fica, você volta, só os queixos da conversa. Meu irmão, o mundo está difícil mesmo, viu? Acabou, roubou sua fé, irmão. Nós precisamos ser esponjas cheias de Jesus, né? Cheio da graça, do amor e do conhecimento de Deus. Então, entenda isso. Talvez, eu não estou mandando você ficar, pastor, a partir de amanhã eu vou ficar de mal logo. Eu estou mandando você ficar de mal de ninguém não, irmãos. Eu estou mandando você ser um influenciador, em vez de ser alguém influenciado. Quem está entendendo? Glória a Deus, né? O ponto 5 diz assim, ó, aqui, ó, o lugar do orgulho é um perigo muito grande também. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede. Rapaz, tem gente que fala até assim, né? Ó, eu me orgulho da minha humildade. A pessoa se acha tão humilde que tem orgulho de ser humilde, né? Já não tem humildade. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da soberba, irmão. Essa questão do orgulho. O orgulho, ele impede o arrependimento. Qual é o orgulho? Quem pecou foi ele, não foi eu, vou pedir perdão não. Pronto, está amarrado. Está preso a alma dele com a alma da pessoa. Orgulho, irmão, é soberba. É quando a pessoa se considera superior aos outros e tem dificuldade de reconhecer os erros, de aceitar a crítica. Todos nós, irmãos, se você for sincero, de verdade, sem falcatrua, sem máscara, se você se olhar no espelho e ver quem você é, todos nós, irmão, a gente tem um orgulhozinho dentro de nós. Todos. E isso precisa ser quebrado todos os dias. Eu já vi gente, graças a Deus, uma coisa que eu não sou é orgulhoso. Que, meu Deus do céu, eu já fico até com medo quando eu escuto isso. Porque é algo, irmão, é a natureza caída, precisa trabalhar, precisa ser todos os dias. O orgulho nasceu no coração de Satanás, irmão. E ele luta para plantar no coração dos cristãos, todos os dias. O orgulho transforma dons recebidos de Deus em motivos para roubar a glória que pertence somente a Ele. Gente, até os dons, se nós não vigiarmos, a gente tem orgulho. O cara tem um dom de cura, começa a colher, é usado por aquilo. Quem já viu isso, né? Daqui a pouco o cara está pedindo dinheiro. O negócio nem é dele. Deus usa a pessoa muitas vezes em revelação, ele vira quase um pai de santo.
A pessoa tem um dom, aí lá vem o irmão. Aí tem uma casa, quem já viu isso, né? Aí vai os crentes, beijam tudo lá para aquela casa. Rapaz, tem um irmão ali que tem o dom, viu? Aí vai lá, a vida do cabo toda desmantelada, veaco, nó cego. Mas Deus deu o dom, irmão. E o dom não é outorgado, a Bíblia diz isso. E está lá o povo, pagando para ele falar alguma coisa. Falar o CPF, dizer o que aconteceu, falar outra coisa. Não, irmão. Toda a glória é para... Toda a glória é para Deus, irmão. Você fez? Fiz. Glória a Deus, irmão. Foi usado, né? O pastor Hernandes Santos, ele fala muito sobre isso, né? Gente, o anseio do meu coração é ser só o jumentinho que leva Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Pode subir aqui já no mistério de louvor, nós já vamos orar. Cuidado com o lugar da ofensa. É o 6º lugar. A ofensa produz amargura e destrói relacionamentos. Se nós pararmos para perguntar aqui hoje, você conhece alguém que é ofendido? Se você não for, você conhece pelo menos 10. E o pior, hoje em dia tem gente que se ofende com tudo. Telhado de vidro, irmão. Jogou uma pedra, quebrou, é uma confusão, um chororô, um milidrinho. Então a ofensa, ela começa com uma ferida, mas quando não é tratada, escute isso, irmão. Você comigo de louvor são muito chique, aleluia, tudo na paleta, glória a Deus. Mas olha aqui para mim. A ofensa, ela pode começar com uma ferida, mas quando não é tratada, transforma-se em ressentimento. E o ressentimento produz o quê? Amargura, irmão. E a Bíblia diz que é a raiz da amargura que o quê? Isso mesmo. Aí em Hebreus 12:15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, que por meio dela muitos sejam contaminados. Então cuidado onde você anda, quem você está, porque às vezes a pessoa está falando porque existem raízes de amargura. Toda amargura, Efésios 4:31, toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentro de vós. Sejam uns para com os outros benignos. Diga-se benignos. Pastor, o que é alguém benigno? É alguém bondoso, gente. A palavra de Deus não mudou, Jesus não mudou, Jesus é bom. Amém? Eu vou repetir, irmão. Jesus é bom, irmãos. A gente tem vivido tempos em que nós temos criado a nossa própria divindade. E nós temos criado um Jesus conforme a minha maldade. Que porque alguém errou comigo uma, 2 vezes, agora não tem mais perdão não. Não, esse aí não é o meu nem o seu Jesus. O meu e o seu Jesus é bom. Enquanto houver vida, vai haver esperança, queridos. Haverá esperança para a sua vida, para a minha vida. Não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se você adentrou em algum desses lugares, abre a porta e sai desse lugar em nome de Jesus, meu irmão. Pastor, é só ouvir aqui essa mensagem? Não, querido. É muitas vezes eu e você tomamos, um chá de Simacol mesmo. Não, eu sou cristão, então eu vou lutar as minhas lutas em Cristo Jesus. Nada é fácil, irmão. Nós achamos que a gente pede nem o iFood é fácil, que a falta de chegar, você pede. Muitas vezes. Nem isso agora é rápido. Agora a gente quer tudo que aconteça rápido, sem ter trabalho, sem fazer nada. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que orar, meu não amém. Eu tenho que buscar, meu não amém. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que negar a minha carne, eu tenho que negar a vida que outrora eu vivia. Eu tenho que ter relacionamento com as pessoas. Às vezes a pessoa está ali, não tem amizade com ninguém que leve ela para cima, irmão. Quando eu vejo, às vezes, o casal começa a namorar, ou romance real, aí eles ficam dentro de uma bolha. Pode perguntar, qualquer discipulador, eu já digo logo, isso não vai prestar não, irmão. Vai prestar não.
Sabe por quê? Porque quando casar, ou ele vai mandar nela, vai ser uma escrava, ou ela nele, vai ser uma barriga branca. O negócio não anda, não flui. Como é que a pessoa, quando era solteira, conversava com todo mundo? Aí arruma uma pessoa. A pessoa tem até medo, já viu? O cabelo tão barriga branca que ele passa por você. E a mulher fala assim: sangue de Cristo tem poder, meu irmão. Isso é errado, é antibíblico. Tem que ter relacionamento, conversar com as pessoas, buscar amizade, pessoas que lhe orientem. Busque seu discipulador, busque sua discipuladora, converse, sabe? Tenha amizade, boas amizades, seja feliz em nome de Jesus, irmãos. Amém? Fique de pé, glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí agora, pela fé. Não olhe para sua esposa não, tá? Procure uma outra pessoa. Diga assim, ó: eu creio que hoje ainda eu vou assistir um jogo na sua casa. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que às vezes nós brincamos aqui, só para descontrair um pouco, porque o nosso Jesus, ele é muito alegre, irmão. Ele não é um Jesus triste, amargurado. Jesus, ele não tem complexo de inferioridade não, viu, irmão? Jesus, ele não carrega nenhuma raiz de amargura. Jesus sempre soube qual foi e qual era e qual é a sua identidade no Pai, a tal ponto de já na crucificação ele entender qual era o seu propósito. Ele diz: Pai, se é possível, eu não quero me afastar de ti, passa de mim esse cálice, mas todavia que se cumpra, que seja feita a tua vontade, porque eu sei qual é o teu propósito na minha vida. Ele não tinha problema de identidade. Jesus, ele não tinha problema com bajulação. Jesus não tinha problema se alguém era sincero ou mentiroso do lado dele. Eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele amou a Judas até quase o dia da sua morte ali, em questão que eu digo presencialmente com ele, a tal ponto que na ceia que ele declararia que Judas o trairia, ele lavou os pés dele, irmão. O problema nunca foi falta de amor, nunca foi. Mas Judas entrou dentro do lugar da insatisfação. Ele queria um Messias que ele projetou no seu coração. E muitas vezes nós estamos querendo um Deus que nós projetamos em nosso coração. E quando nós somos confrontados por um Deus que diz: você tem que mudar, então o meu líder de célula não presta mais. O meu discipulador, ele não é mais tão legal. E o meu supervisor está junto com eles dois para me prejudicar. Chamei o meu líder de área e não fui apoiado por ele. Levamos a causa ao pastor. E é claro, o pastor foi do lado deles. Porque eu sou só uma ovelha, eu sou só um líder. Não, queridos. Será que não é momento de você olhar que talvez você entrou dentro de um lugar onde está te prejudicando? E as pessoas que estão à sua volta querem o seu bem. E aí você fica na inconstância. Quando o negócio está ruim, eu procuro a Deus. Mas quando melhora, o culto não tem mais importância. É muito melhor ir para um aniversário. É muito melhor ir para uma praia, para um açude, para uma piscina. Se der tempo, coragem,
e disposição, eu apareço. Se não, não tem problema. Será que não é hora de você sair deste lugar e assumir a sua identidade em Cristo Jesus? Eu queria que você orasse, irmão. Nós já vamos finalizar. Mas você fizer essa oração, feche seus olhos, ore com o Senhor, irmão. Você não precisa olhar para mim, porque eu não vou poder te dar nada mesmo. Mas faça você uma oração com Deus. Ah, pastor, eu vi que eu não estou em nenhuma dessas. Glória a Deus, mas ora mesmo assim. Faça que nem Davi. Senhor, se há em mim algum caminho mau, mostra-me, para que eu possa me arrepender, para que eu possa sair desse caminho, Senhor, para que eu possa viver e estar em Ti, Jesus. Só em Ti, Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Aleluia, aleluia. Ah, Senhor, este é o lugar onde nós queremos estar, Senhor. Este é o lugar onde nós queremos permanecer. Este é o lugar onde nós queremos viver, Senhor. Ah, Jesus, se entramos ou por algum motivo possamos estar dentro da ingratidão, ah, Jesus, da ingratidão, nós queremos viver a Tua gratidão, Jesus, em Ti. Se há insatisfação, que haja contentamento. Se há, meu Deus, endividamento, nós declaramos mordomia fiel, meu Pai. Se andamos, ou se alguém anda em má companhia, declaramos uma comunhão saudável, Senhor. Ah, Jesus, se há orgulho, declaramos humilhação aos pés da cruz. Se há ofensa, que haja perdão, Senhor. Meu Deus, se há indiferenças, que haja práticas das primeiras obras, meu Pai. Queremos, meu Deus, sermos conforme a Tua vontade aqui nesta terra, Jesus. Nos ajuda, meu Deus, a andarmos e a vivermos segundo a Tua vontade, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Paizinho amado e Paizinho querido, se há alguém, Jesus, que muitas vezes pode estar falando, pastor, quase todas essas eu estou dentro. Eu quero dizer uma coisa, querido. Onde abundou o pecado, superabundou
a graça de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que você, se você decidir andar na palavra, viu, querido? Andar na palavra, se movimentar na palavra, eu declaro sobre a tua vida que você vai viver os melhores dias da sua vida daqui para frente. Vai ter um processo? Vai. Algumas decisões vão ser dolorosas? Vão. Mas você vai viver, você e sua casa, os melhores dias da sua vida. E se você está aqui hoje pela manhã e diz: pastor, eu quero entrar na presença de Deus, pastor, eu quero viver com o Senhor. Hoje é dia de salvação sobre a tua vida. João 12 diz: e a todos os que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos, se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós não nascemos filhos, nós nascemos criatura. Mas hoje pela manhã você pode tomar essa decisão. Se você está aqui e você nunca fez uma oração confessando a Cristo como Senhor da sua vida, e você quer fazer essa oração hoje, eu quero orar com você. Onde você estiver, levante sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém aqui hoje que quer fazer essa oração confessando a Cristo como Senhor da sua vida? Tem alguém aqui que já andou com Jesus, mas por algum motivo saiu dos caminhos do Senhor, e hoje você diz: pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar, eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Tem alguém aqui que quer reconciliar com Jesus? Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Tem alguém que quer fazer essa oração? Se tiver, vem aqui que eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, receba a bênção apostólica, feche seus olhos. Quando finalizar, o QR Code da obra vai estar aí no telão. Se você sentir de Deus: pastor, eu quero fazer uma oferta hoje, fique super à vontade, tá? E livre para fazer ou não. Aleluia, glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Nós fomos muito abençoados. Pai, muito obrigado, Senhor, por o privilégio de nós estarmos na Tua casa e receber, Senhor, da Tua palavra. Que essa palavra, ela venha ser como uma boa semente plantada numa boa terra, Pai. Que ela venha dar muitos frutos no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. Leva cada um dos teus filhos para casa em paz. Que nós possamos ter ainda um domingo abençoado e uma semana abençoada na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa nos consolar todos os dias. Que a comunhão dos santos permaneça na Tua casa sempre, durante toda a eternidade. No nome do Senhor Jesus. E quem quer grita amém. Vá viver a melhor semana da sua vida até hoje, no nome de Jesus.